Oi, eu sou a Fábio e esse é o Link Literário. Hoje é o 7º dia da Semana da Mediadora e com ele eu venho trazendo o último livro da saga Lembrança. Esse livro foi lançado nos últimos meses, 16 anos depois do primeiro livro da série, A Terra das Sombras, e se passa mais ou menos 8 anos depois do último livro Crepúsculo. Entre o livro Crepúsculo e o Lembrança, tem um conto que a Meg Cabot publicou chamado O Pedido, que é quando o Jesse pede a Suzy em casamento. Nesse livro aqui, eles já estão noivos e o Jesse está terminando o curso de medicina. A Suzy está se especializando para ser conselheira de crianças e ela está trabalhando como estagiária não remunerada na Missão Junipero Serra, que foi a escola onde ela estudou quando era adolescente. O livro começa relativamente normal, até que a Suzy recebe uma mensagem do nosso querido e tão conhecido Paul Slater, falando sobre uma coisa que ele fez e que pode influenciar na vida dela. O Paul Slater comprou a casa onde a Suzy tinha morado quando era adolescente, quando a sua mãe se casou novamente, e eles se mudaram para uma casa melhor, que na verdade era uma pousada de passagem e foi o local de morte de Jessie de Silva. O Paul começa a falar com ela casualmente, mas depois a conversa se torna um pouco séria. Ele fala que tem planos para demolir a casa onde ela morava, e isso pode fazer com que o Jesse acabe se tornando um demônio, porque dizem as lendas, na verdade livros traduzidos pelo avô do próprio Paul, que quando você destrói o lugar de descanso de um fantasma, pode acontecer de alguns demônios serem libertos. A Suzy não acredita inicialmente nas palavras dele, mas como ela está muito apaixonada pelo Jesse, como sempre, ela fica com aquela formiguinha atrás da orelha e acha que vai acontecer alguma coisa. Ela pergunta como isso é possível e apesar do Paul não dar tantas respostas para ela, ele fala que só tem uma maneira da Suzy impedir que isso aconteça, que é saindo com ele. Ela diz que ela não vai sair com ele, principalmente porque ela tá noiva do Jesse, mas como ele ameaça ela com essa coisa da casa para ser demolida e tudo mais, ela fica com medo e pergunta para ele o que é que ele quer. E ele fala que além do encontro, ela vai ter que se deitar com ele. E isso é uma coisa meio pesada. Uma das coisas que se pode perceber nesse novo livro da série é que ele está bem mais adulto do que os outros livros anteriores. Na verdade, parece que a escrita da Meg Cabot ela evoluiu bastante considerando os primeiros livros da série. Principalmente porque a Suzy ela está com 24, 25 anos, então as problemáticas dos livros são muito mais adolescentes. E nesse caso aqui ela está mais adulta. As problemáticas são um pouco mais maduras. Como sempre, há um fantasma que a Suzy precisa ajudar, e esse fantasma é uma menininha que, na verdade, segue uma das alunas problemáticas da missão. Becca é uma aluna que anda com vários problemas, e ela aparece na sala da Suzy depois de ter se autoflagelado e dito que foi um acidente. A Suzy tenta compreender o que está acontecendo com ela até que ela vê o fantasma que está atormentando a menina e que parece que tem alguma relação com ela, porque a fantasminha usa botinhas de cavalgada, usa uma roupinha de cavalgada, tem um cavalinho de pelúcia nas mãos e a Becca, ela tem um colar que tem um cavalinho. Então ela relaciona as duas como se fossem irmãs. E isso faz com que ela queira descobrir o que é que está acontecendo com essa menina, já que ela é uma conselheira da escola, ela quer ajudar a garota, ajudar a fantasma e ao mesmo tempo tentar resolver esse problema com o Paul, que ela realmente não sabe como resolver, porque se a única forma que ela tem de resolver isso é se deitando com ele e ela tá noiva do Jesse, como fazer? Principalmente porque a Suzy, ela ainda é virgem e o Jesse também. Na verdade, eles entraram em um acordo para esperar até a data do casamento para finalmente irem para a cama. E a Suzy acha que isso é a maior baboseira, mas o Jesse é muito religioso e ele quer continuar com as tradições religiosas que ele sempre seguiu. O Jesse nunca deixou de ser católico, apesar da Suzy ser agnóstica, e eles conseguem viver pacificamente apesar das diferenças de pensamento.
Então, esse novo livro vai falar exatamente sobre isso, sobre a Suzy tentando resolver esse problema que o Paul traz pra ela e que ela não fala pro Jesse, obviamente, até porque o Jesse, ele odeia o Paul, como foi dito nos outros vídeos, e provavelmente mataria ele antes dele tentar alguma coisa, e a menina fantasma que tá atormentando a Becca, que é a aluna da escola. O que torna isso mais difícil é que essa menininha fantasma, ela parece ser muito mais poderosa do que muitos fantasmas que a Suzy já tentou mandar pro outro lado, principalmente fantasmas que foram muito violentos com ela. Essa menina quase consegue dar cabo da Suzy e ela é extremamente poderosa. Ela é tão poderosa que só por ela estar estressada, ela consegue causar terremotos, ela consegue fazer coisas se destruírem. Então, assim, ela é uma fantasminha muito poderosa e a Suzy tem que tratar ela de uma maneira muito diferente, porque antes ela simplesmente sairia batendo, quebrando, chutando a garotinha. Mas nesse caso, ela não consegue, principalmente porque a garotinha tem força suficiente para matar ela. A partir do momento que você começar a ler lembranças, se você começou a ler as aventuras da Suzy Simon quando era adolescente como eu, você vai ter um ataque enorme de nostalgia. Se você começou a ler A Mediadora agora, você ainda vai amar cada linha desse livro, porque a Suzy crescida é um tanto diferente da Suzy adolescente, mas não tanto assim. Então é aquele negócio, você vai sentir realmente que você tá lá com a Suzy. Esse livro ele é tão gostoso de ler, é tão leve quanto os outros livros, apesar de ser um pouco mais adulto. Então você vai lendo assim e quando vê você já passou da metade, já tá no final e você faz, eu não quero que o livro acabe, mas você não consegue parar de ler de tão bom que ele é. Considerando os outros livros da série, eu acredito que Lembrança está num nível um pouco mais alto do que eles, mas talvez seja porque ele é um livro direcionado para pessoas mais adultas do que aqueles outros. Ou talvez isso seja apenas nostalgia de uma pessoa que passou tanto tempo querendo saber o que acontece depois daquele último livro, e tá tudo explicado nesse aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa semana. Esse livro foi muito bom e ele foi tão bom que eu precisei fazer a semana inteira falando de cada livro da Mediadora, porque esse livro aqui é maravilhoso. Eu não falei tanto sobre ele porque eu não queria dar spoilers, principalmente porque ele saiu agora, ele é o mais recente. Então os outros possivelmente vocês já teriam lido, mas esse aqui é o que a maioria das pessoas não leu ainda. Então não quero estragar ele com spoilers. Mas de uma coisa você pode ficar tendo certeza, vai aparecer muito o Jesse sendo o Jesse, o Paul sendo o Paul, a Suzy sendo a Suzy. Os irmãos dela aparecem com uma frequência assim muito boa e tem três personagens novas nesse livro que você vai se apaixonar, que são as sobrinhas da Suzy, filhas do irmão do meio dela, Brad. E essas crianças, elas têm um papel muito importante na história. Elas são pequenos demoninhos e apesar de elas fazerem tudo virar uma confusão, a Suzy é apaixonada por elas e elas estão bem presentes na história. Entre outras coisas, como o Padre Dom sendo o Padre Dom, o Jesse sendo um macho do século XIX, o Paul sendo o psicopata perseguidor que ele sempre é com a Suzy e a Suzy metendo surra em fantasma e em gente viva, como a gente gosta que ela faça. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa semana, que foi incrível pra mim falar sobre todos esses livros. Espero que vocês leiam o livro e que tenham se interessado para procurar essa série. Muito obrigada, se você gostou, dá like, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse livro, se você já leu, se você ainda vai ler, o que você acha, quais são as expectativas que você tem para ele. A resenha escrita vai estar aqui na descrição do vídeo e vai direto para o meu Tumblr. Se você quer uma coisa um pouco mais elaborada, vai lá ler. E é isso, obrigada e até mais!